turma! Bom dia! Hoje a nossa revisão é de ciências. Vamos relembrar os objetos de conhecimentos já estudados, pois eles vão fazer parte da sua verificação. Acompanhe. Vimos em nossos estudos que as plantas podem ser encontradas fixadas no solo, flutuando na água, sobre outras plantas e até mesmo em vasos nas residências. As plantas, elas fazem parte do nosso cotidiano e são importantes para o ambiente e para outros seres vivos. Como vimos, uma das principais características das plantas é utilizar a luz solar e outros componentes como água e gás carbônico para produzir seu próprio alimento. E ainda serve de alimento para outros seres vivos. Também ajudam na produção do gás oxigênio atmosférico, que é utilizado na respiração de muitos seres vivos. Como é possível perceber, o ser humano extrai da vegetação nativa do ambiente as plantas de que precisa através do extrativismo vegetal. Aqui na imagem é possível perceber a extração do látex na seringueira. E é por meio do cultivo que é feito também a obtenção da matéria-prima, os alimentos que nós utilizamos na nossa alimentação do dia a dia, que faz parte do comércio. Essas plantas elas podem ser cultivadas e posteriormente vendidas. Alguns, além do cultivo, utilizam a hidroponia, que é a técnica utilizada para cultivar em tubos plásticos, por onde circula uma mistura de água e de nutrientes. É importante lembrar que as plantas fornecem a matéria-prima para fabricar produtos como roupas de algodão, dentre outras coisas. Além disso, elas são formadas por diferentes partes, que desempenham diversos papéis na planta. Aqui nós temos a raiz, que é responsável pela fixação, armazenamento e absorção de água e de outras substâncias. O caule é responsável pela sustentação, armazenamento de substâncias, transporte e a distribuição de substâncias na planta. Então, ele vai exercer toda essa função. A outra parte da planta é o fruto. O fruto protege as sementes e auxilia na dispersão delas. Como vimos na aula, o processo de dispersão é feito pela colaboração de alguns animais, ou quando o fruto cai no chão, ele é dispersado, ou seja, espalhado pelo ambiente, e também com a contribuição da água e do ar. A folha, ela é responsável pela respiração, transpiração e fotossíntese. Nas flores, são encontradas as estruturas masculinas e as estruturas femininas da planta, e nelas são formados os gametas. Para que a reprodução ocorra, o grão de pólen que contém o gameta masculino deve chegar até a estrutura feminina. Isso ocorre por meio de um processo chamado polinização. Então, na polinização, o grão de pólen pode ser transportado até as estruturas femininas da flor, com a ajuda do vento, da água ou de animais, por exemplo. As plantas que são polinizadas por animais geralmente apresentam formatos, cores, cheiros e substâncias nutritivas que atraem esses animais. Nós vimos alguns exemplos desse processo de polinização na página 187. Observe o exemplo. Outra parte, também importante na planta, é a semente, que por meio dessa parte origina uma nova planta por meio da germinação. Dessa forma, as plantas elas fornecem alimento, abrigo e gás oxigênio aos seres vivos. Assim como vimos uma diversidade de plantas, temos também uma diversidade de animais. Eles são diferentes uns dos outros, possuem características físicas diferentes e podem viver em diversos ambientes, sendo eles aquáticos ou terrestres,
em regiões polares. Vai depender da característica de cada animal. Ele pode se adaptar a regiões frias ou quentes, como vimos em nossos estudos. O tatu-bola é um exemplo de um animal exótico. Animais exóticos são os animais silvestres que não são encontrados naturalmente em um determinado ambiente, mas que foram introduzidos nele. Então, o tatu-bola é exemplo de animais exóticos. Temos o tamanduá-bandeira, que é um animal nativo do Brasil, assim como a arara azul e o mico-leão dourado. Os animais silvestres, ou os animais nativos, são aqueles que vivem livres em seu ambiente natural e que dele obtêm seu alimento e outros recursos de que precisam para sobreviver. Outros animais silvestres são encontrados naturalmente no Brasil e eles são chamados animais nativos do Brasil. Como eu disse anteriormente, o tamanduá-bandeira é um animal nativo do Brasil, porém ele também é um animal silvestre. A exemplo de animal de estimação, temos aqui o cachorro. O cachorro é um animal que ele pode ser domesticado e ele pode conviver com os outros seres humanos, assim também como o gato e entre outros animais. O ser humano, ele pode criar alguns animais para obter alimento ou matéria-prima, por exemplo. Os animais criados pelo ser humano precisam de cuidados. Veja a seguir. Aqui nós temos a avicultura. A avicultura é a criação de frangos. Aqui é a piscicultura, a criação de peixes. A sericicultura, que é a criação de bicho da seda. A suinocultura, que é a criação de porcos, e a pecuária, que é a criação de bois. Como eu disse, os seres humanos criam os animais para o seu próprio consumo e também para a obtenção de matéria-prima para a fabricação de outros materiais que utilizamos no nosso dia a dia. O ser humano pode criar alguns animais para lhe fazer companhia, como vimos o cachorro. Também, assim, gatos e peixes, e a eles são chamados animais de estimação. Os animais de estimação precisam de cuidados. Veja alguns deles. Dar banhos periodicamente, manter limpo o local em que vive. Levá-los ao veterinário sempre que necessário e manter as vacinas em dia. Fornecer água e alimento e também dar atenção e carinho. Isso é muito importante. Assim também, os outros animais precisam de cuidado. Os animais silvestres também precisam de cuidados. Esses animais, eles vivem livres em ambientes naturais e deles dependem para sobreviver. Por isso, devemos conservar os ambientes naturais, não desmatando ou provocando queimadas, não poluindo as águas, o solo e o ar, entre outras ações. A principal ameaça aos animais silvestres é a destruição do seu habitat, é o lugar onde ele vive. Então, para proteger os ambientes naturais, inclusive os marinhos e os seres vivos que neles vivem, algumas áreas são protegidas por lei. Essas áreas são chamadas unidades de conservação. Como você pode observar na página 207, temos aí um exemplo de unidade de conservação e vimos isso na aula. Os animais, as plantas, são seres vivos e ambas necessitam de cuidados. Então, turma, a nossa revisão vai ficando por aqui. Lembrem-se, eu acredito em você. Bons estudos e sucesso! Beijos e até mais! Tchau!